Olá, o meu nome é Cristiane Paiva, eu sou da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas. E a gente está aqui, né, nesse evento aí da AgroTeams. Gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a todos, né, para apresentar para vocês nesta palestra a tecnologia nova da Embrapa, que é o BiomaFoz. BiomaFoz, então, ele é um inoculante que contém bactérias solubilizadoras de fosfato e, como está aí no título, né, ele é uma ferramenta aí para o produtor para aumentar o manejo ou melhorar o manejo da adubação fosfatada para as culturas agrícolas em geral. Ele contém micro-organismos nativos do solo brasileiro e foi desenvolvido em parceria, né, com a empresa Bioma Simbiose e lançado na safra do ano passado. Vou colocar aqui alguns tópicos, né, da nossa apresentação, o que a gente vai falar em destaque em relação a esse produto, em relação à tecnologia, alguns conceitos, os usos, né, o que ela é, o que ela representa, quais os números que a gente tem em termos de resultados, impactos e as perspectivas futuras em relação ao biomafós também, tá? O principal destaque que a gente quer colocar aqui é em relação ao manejo da adubação fosfatada no país. A gente tem alguns pontos críticos que eu gostaria de ressaltar e que a gente tomasse, né, aí como justificativa até mesmo para o lançamento desse produto. Primeira coisa delas é a gente entender que o fósforo ele é de extrema relevância para qualquer cultura, seja grãos, fibras, né, hortifrutis, ou seja, é ele que é o principal responsável por toda a questão energética da planta, né? Por ele fazer parte aí das membranas, de vários elementos como ATPs que são responsáveis pela formação de energia dentro da planta, o fósforo é ele que vai dar o vigor, né? Tanto da plântula, né? Quanto da semente, quanto da raiz também. Então, quando a gente vê essa foto aí, uma cultura, né, de milho sem fósforo e uma adubada com adubação fosfatada normal, a gente vê que a planta ela não tem a questão do arranque, ou seja, né, ela não sai mesmo ali do chão, porque o fósforo é que vai capacitar esse melhor arranque da cultura desde o início do seu ciclo. Também o fósforo é responsável pela maturidade mais uniforme e precoce de grãos, ou seja, enchimento de grãos bem bacana é fósforo que está ali bem disponível para a planta desde o início do seu ciclo, tá? E o crescimento de raízes novas, principalmente, todo o enraizamento, formação de raízes finas, grossas, a nutrição de fósforo na planta, ela vai proporcionar um bom sistema radicular. E com isso, é claro, se a planta, né, ela tem essa adubação fosfatada normal, ela vai suportar aí com o sistema radicular maior estresse ambiental e hídrico e até mesmo nutricional, térmico, o que acontecer aí dentro do sistema, tá? Isso vale também, gente, não só para grãos, mas para fibras também. Ou seja, a formação de grãos e fibras está relacionado à nutrição adequada de fósforo, tá? No caso da soja, a gente vê tanto falar a questão da manutenção do cotiledro, dos trifólios, aí quanto mais tempo, né, quanto mais vigor, quanto melhor a formação da plântula, maior o potencial produtivo da planta, a gente sabe. Além da tolerância a estresses, como pragas, por exemplo, algumas doenças também, né, não só o estresse hídrico, mas a gente vê até a questão do percevejo, né, quanto maior arranque a planta tem, maior a fuga desse tipo de pragas. Enfim, concluindo, o fósforo é que vai dar à planta em geral, né, a qualquer cultura, um aumento do seu potencial produtivo. Então, o biomafós, ele vem como um produto para agregar na adubação fosfatada, aumentar a eficiência dessa adubação para que a cultura aumente aí o seu potencial produtivo, que a gente ainda nem alcançou, no caso de soja principalmente, né? Bom, e assim, um panorama geral, né, em relação a como que a gente está nesse caminho da adubação fosfatada. A gente está tendo no país uma alta demanda, né, de adubação. Por quê? Porque o produtor, cada vez mais, ele precisa fertilizar, ele está jogando, muitas vezes, o fósforo sem necessidade, né, no seu solo, porque ele não consegue fazer análise de solo, ou porque, de uma certa forma, o nosso solo é um solo tropical, e a gente vê aí esse artigo que foi publicado pelo pessoal da Embrapa Solos e também
com outros colegas, e que eles avaliaram que cerca de 40 bilhões do fósforo que o produtor já tem lançado aí desde 40 anos atrás de agricultura, ele forma uma poupança, né, de 40 bilhões aí de reais no solo. Por quê? Porque esse fósforo ele fica preso, né? Nessa foto da esquerda a gente pode ver que ele fica imóvel no solo, ou seja, ele está preso a metais como ferro e alumínio, né, nos nossos solos tropicais, principalmente, nas argilas do solo, e uma grande quantidade dele, dependendo do solo, está na forma orgânica, porque, né, graças ao plantio direto, aos sistemas de cultivo cada mais intensificados, diversificados, a gente está tendo muito fósforo orgânico no solo. Então, se o produtor for fazer uma análise de fósforo total, ele vai ver que ele tem uma grande poupança de fósforo ali, né, que ele depositou aí anos e anos de fertilização. É claro que nem todo esse fósforo, né, gente, está disponível, mas uma grande parte dele pode ser buscada de forma mais eficiente, tá? O outro problema que a gente tem com relação à adubação fosfatada é o custo de produção. Então, para qualquer lavoura, né, o fertilizante aumenta o custo de produção, e principalmente porque o nosso adubo, o nosso fertilizante, ele, mais de 50% dele é importado, né? Então, a gente vê aí nesse gráfico que no caso, por exemplo, do Super Simples, mais de 58% do que a gente consome, ele é importado. Então, a gente tem uma alta dependência externa, né? A gente fica vulnerável à balança comercial e ao dólar. Isso é uma grande afronta, um grande perigo para a agricultura. Por isso a Embrapa, né, ela tem investido em tecnologias mais sustentáveis, biológicas, né, como é o caso desse inoculante, para tentar melhorar a eficiência dessa adubação e fugir um pouco dessa dependência também. Então, o que a gente fala hoje é que a nossa adubação ela tem que ser integrada. Então, a gente tem que aumentar a produtividade, ou seja, a sociedade está de olho, né, aí no produtor, ele tem que aumentar a produtividade, precisa reduzir custo, mas tem que ter ganho ambiental também. Então, o inoculante, ele vem também para complementar essas questões, né? Além de aumentar a produtividade, proporcionar uma redução de custo futura, usando uma ferramenta, né, de custo menor, também que ele tenha ganhos ambientais, porque quando você integra um biológico no seu sistema de produção, você está melhorando a qualidade biológica do seu solo, você está enriquecendo a sua raiz ali, a sua região, né, de rizosfera, de solo, com micro-organismos benéficos. Né? E a gente já viu em várias pesquisas que há um condicionamento daquele solo pela introdução de inoculantes, assim como outros componentes biológicos também, como leguminosas, né, adubos verdes. Então, nós hoje na agricultura temos que pensar no manejo integrado, assim como é feito o manejo integrado para pragas, também um manejo de nutrientes integrado a produtos biológicos. Então, além dos inoculantes para nitrogênio, que o próprio agricultor aí já estava acostumado a usar, agora os inoculantes para fósforo, né, eles vão começar a usar. Então, vamos explicar aqui melhor, né, o que é essa tecnologia, né, o que é o Biomofos, né, o histórico, um inoculante que vem para aumentar a produtividade e a absorção de fósforo, tá? Definição dele. O histórico, né? Onde que isso começou, da onde que surgiu. Então, as bactérias que estão presentes nesse inoculante, elas foram isoladas em 2002 em híbridos, né, genótipos eficientes para fósforo da Embrapa. Então, é uma pesquisa que já vem caminhando aí por 18 anos, né? A gente tinha inicialmente 300 micro-organismos solubilizadores de fosfato, depois a gente isolou mais 150 da própria planta, né, de milho também. Fomos testando aí, essas fotos mostram, né, os testes que fomos fazendo em meio sólido, em meio líquido, e fomos avaliando esses 450 micro-organismos com relação à solubilização de cálcio, de fósforo ligado a cálcio, daquele fósforo que está ligado a ferro, o fósforo orgânico, outros adubos também, né, se havia liberação, e chegamos no final a duas bactérias, né, que são essas aí, que compõem o inoculante Biomofos. Uma delas se chama Bacillus megaterium, tá? E a outra se chama Bacillus subtilis cepa, né, 2084. E a outra também, ela tem um nome que é a B119.
Então, essas bactérias, elas foram selecionadas num total de 450, né? Então, foram realmente caracterizadas pelos seus mecanismos fisiológicos. Então, muita gente pergunta, mas é qualquer Bacillus subtilis, megatério? Não. São essas raças, né? Essas bactérias, elas têm no seu genoma uma alta capacidade, né, de solubilizar, de dissolver o fósforo, que está tanto na forma orgânica quanto inorgânica. Elas produzem hormônios, uma delas, que é a CN19, confere uma certa proteção à seca, né, que já foi testada em alguns casos em hidroponia. Ela libera uma substância, uma goma, que forma uma camada de gel em volta da raiz, que é o biofilme, né, um polissacarídeo também. Ela produz uma grande quantidade de enzimas fitases, que são capazes de quebrar fósforo orgânico, enfim. As duas conseguem também aumentar o volume radicular, a superfície de área de absorção de fósforo. Ou seja, nós baseamos em vários mecanismos que essas bactérias possuíam para fazer com que o produto fosse capaz de aumentar, né, de uma forma geral, a absorção do fósforo. Tá? Então, o que acontece aí? Esse inoculante ele é colocado na semente e as bactérias elas vão crescer aí junto com essa raiz. Então, essa superfície verde que vocês estão vendo em torno da raiz é o crescimento, a formação daquele gel, daquele biofilme que as bactérias vão proporcionar na raiz. Além disso, elas produzem substâncias, né, que são ácidos e enzimas, siderófilos também, que transforma esse fósforo aí que está inativo, né, do lado de cá, do lado direito, em branco a gente vê mais, em ativo. Então, elas dissolvem esse fósforo do solo. Então, você tem tanto um aumento da quantidade de fósforo ali mais próximo, bem próximo da raiz, como também um maior enraizamento da planta, né, um aumento aí do volume radicular e da área de superfície com essa formação desse gel também, captura desse fósforo. Então, são 4 frentes, né? Diferentemente dos ácidos úmicos que a gente tem, que somente atuam no estímulo à raiz ou outros estimulantes também de raiz, né? Então, são 4 mecanismos juntos para proporcionar. Então, nessa figura a gente pode ver, né, esse fósforo ali no solo, então, como eu expliquei, que está preso, ou seja, a planta ela não consegue absorver essa forma de fósforo ligada a ferro, né, essa estrutura química aí. Então, o ácido orgânico que a bactéria libera quebra essa ligação, fazendo com que o fosfato fique livre para a planta absorver. Da mesma forma, a enzima que a bactéria produz também quebra esse fósforo orgânico que está na matéria orgânica do solo, liberando para uma forma livre, né, que é o fosfato, que a planta vai conseguir. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, aí uma lupa, um microscópio, a gente vê essa região aí em volta da raiz, que é esse gel, a gente vai ver que as bactérias estão ali, né, colonizando. A gente não vê a olho nu, mas elas estão ali aumentando essa área de superfície, né, e protegendo a raiz também contra estresses hídricos, por exemplo, também, tá? O outro mecanismo, né, que a gente fala aí, que é esse aumento do volume radicular também, né? Então, é um efeito mesmo da bactéria ali na raiz, principalmente formando mais raízes finas, né? A gente lembrar que o fósforo ele não se movimenta no solo, ele é um elemento que não se move, né? Ele é de baixa mobilidade. Então, a raiz é que precisa de ir atrás desse fósforo, tá? Então, a gente vê aí nesses resultados que a gente tem, né? Uma planta, por exemplo, de milho na esquerda, que ela não foi inoculada, né? Aí, tá? E uma planta onde a gente teve a inoculação da bactéria CN19. A gente pode observar o aumento das raízes finas, né? E também do volume radicular. Nesse lado de cá, né, no campo, essas plantas de milho foram coletadas em uma fazenda próxima a lavras. A gente vê aqui à direita a inoculação com o bioma FOS, já com o inoculante formulado aí com as duas bactérias. Então, superfície radicular, volume, raízes finas, né, a gente consegue ver aí já no início do ciclo das culturas, com 20, 25 dias, tá? Com o uso do bioma FOS. Então, é isso, né? Resumindo, são 4 mecanismos que as bactérias do bioma FOS possuem, né? Que vão proporcionar um melhor arranque da planta. Por quê?
Porque o inoculante, ele já vai ali na semente, então desde as primeiras radículas, raízes, já vai ocorrendo essa ação, esses mecanismos que eu expliquei já vão acontecendo. Se você usa só o fertilizante sozinho, se você tiver um problema, por exemplo, de estresse hídrico, uma doença, alguma coisa, a chance dessa planta, né, da sua lavoura, ela ficar prejudicada na absorção de fósforo, porque danificou o seu sistema de radicular, seja por um nematóide ou estresse hídrico, ela é muito grande. E se você tem um aliado, que é um inoculante, né, que está ali para proteger, para aumentar a absorção de fósforo, melhorar a raiz, você tem um ganho, né, nesse arranque e provavelmente, né, até o florescimento, o tanto de fósforo que a planta precisa vai ser fornecido, tá? Então, uma ferramenta, né, um inoculante, que vem para fazer com que as plantas absorvam mais fósforo, para que você tenha, então, um aumento, né, da eficiência do seu fertilizante também, que o produtor já usa, tá? E alguns resultados que a gente tem aí da pesquisa, tá? Em algumas lavouras comerciais e também na nossa pesquisa. Então, a gente fez várias avaliações, como eu falei, né? Publicamos esses trabalhos em casos de vegetação, né? Com relação àquelas substâncias que eu mencionei. Né? Temos também essa circular, onde a gente faz a recomendação, né, agronômica das cepas com alguns dados de campo, tá? Esses experimentos de campos, né, eles foram realizados principalmente em Sete Lagoas, em Goiânia, né, em solos de baixo fósforo, em fósforo normal, em área de fertilidade construída. Nessa etapa de avaliação de campo, nós fizemos a parceria com a Simbiose, né, com a Bioma, para validar, né, essas bactérias, né, esses micro-organismos, e também para que a gente conseguisse formular esse produto. Então, foi importante, né, essa parceria, porque a Embrapa ela não é uma fábrica, né, ela precisa aí do parceiro para fazer tudo isso. Então, assim, em média, durante essas 3 safras finais, né, de validação, em milho, a gente teve um ganho em Sete Lagoas de 15 sacas. E em Goiânia, a gente teve um ganho aí de 13 sacas a mais quando né, inoculamos a bactéria 2084 ou as duas cepas juntas também. Além disso, né, nós observamos que essas bactérias, ao contrário de outras que tínhamos, elas também proporcionavam maior acúmulo de fósforo nos grãos, com diferenças significativas, né, tanto em Goiás quanto em Sete Lagoas, confirmando aí a solubilização de fósforo e o aumento da absorção de fósforo nessas plantas que nós testamos. Também ocorreu um aumento da atividade biológica do solo em relação à ciclagem do fósforo orgânico pela ação da enzima fosfatase, né? Nós avaliamos isso também. E, em média, então, durante né, todas essas safras e experimentos que nós conduzimos, os ganhos em milho eles chegaram a 13 sacas, mas em média nós tivemos um ganho relativo de 10 sacas por hectare, né? E a gente sabe que o ganho de produtividade ele pode sim no futuro levar a uma economia dessa adubação, mas é claro que o produtor tem que ficar de olho na sua análise do solo, né? Ele tem que fazer todo o acompanhamento, porque cada tipo de solo do Brasil, né, ele tem um teor de matéria orgânica, ele é mais argiloso, menos argiloso, então o fósforo ele precisa ser avaliado dentro dessa dinâmica aí, tá? Além da economia de adubação, é claro, para cada quilo de fertilizante fosfatado que é produzido no país, emite-se hoje 1 quilo de CO2. Então, futuramente, a gente vai estar aí também ajudando o meio ambiente, né, com a diminuição da poluição. Sem contar que os fertilizantes, quando eles são usados em excesso, eles causam eutrofização, né, em corpos d'água em geral e também poluem o solo pela alta salinidade, tá? Olha, os resultados, né, que a gente tem aí de inoculação, né, que a gente tem mesmo recomendado, é uma dose de 100 ml por hectare do produto. Se for fazer uma inoculação no suco, essa dose precisa ser aumentada e ele pode ser usado sim junto com outros inoculantes de nitrogênio, né, que é o Brad-Rizobia, Zospirilo, porque a gente já avaliou, já testou, né, e tem tido um efeito muito bom, tá? As avaliações comerciais que foram feitas em parceria então com a Simbiose, né, com a empresa Bioma, elas foram realizadas em mais de 500 campos no país durante 2 safras até então, né, as safras atuais também,
principalmente soja, milho e feijão. E algumas culturas ainda estão em avaliação, que é a cana, né, o café, o algodão, tomate, cenoura, né? Foram áreas aí de 20 hectares com biomorfose e a testemunha sem inoculação. Os resultados em média, né, de ganho em milho nas lavouras comerciais foram de 7 sacas por hectare. Então a gente tem avaliações aí em Minas, São Paulo, Rio, Mato Grosso, Goiás, né, em todo o Brasil. E no caso dessa cultura, né, que foi avaliada aí no Rio Grande do Sul, a gente já começa a ver uma precocidade também, que foi algo que nós também observamos nos nossos experimentos na Embrapa. Um adiantamento do florescimento aí, que em média pode chegar até a 13 dias, né, que a gente avaliou em Goiânia, ou 8 dias de encurtamento de ciclo, tá? Aqui uma área em Cascavel, né, no Paraná, de soja, onde que a gente tem tido aí um resultado de ganhos médios de 5 sacas por hectare, né, em geral, tá? Então, uma testemunha onde não tinha o biomorfose e do lado esquerdo com a inoculação do biomorfose. Então, a gente já percebe o arranque, a densidade de plantas aí bem maior, né, além dessa questão da raiz. No caso da soja, a gente está avaliando também a maior nodulação, né? Se você aumenta o volume radicular, provavelmente a gente vai ter um ganho também na nodulação e, obviamente, no futuro em produtividade, tá? Nessa região aí do Rio Grande do Sul, mesmo com 50% aí da adubação fosfatada, né, que é esse gráfico aqui, então a gente vê aí, ó, um ganho de 4,2 sacas, né, por hectares, reduzindo 50% da dose, né? E aí com 100% da dose, você teve um ganho a mais de 2,8 sacas, tá? Um outro resultado também em São Paulo, que a gente tem aí, né, de ganho de 7 sacas, aqui também de soja, né, em São Paulo, com a utilização dessa adubação menor. Bom, e aqui também nós avaliamos, né, principalmente no Paraná, a questão do fósforo na região da rizocéria, que é onde que a planta está em contato com o solo. E a gente viu um ganho, um incremento médio de 28% nessas lavouras comerciais desse fósforo disponível dentro do solo também, tá? Então, é um ganho que o produtor vai ter depois, durante 2, 3 anos posteriores. E quais as perspectivas que a gente tem? Nós temos várias avaliações em outras culturas. O inoculante foi projetado a princípio para cultura de grãos, mas a gente está tendo muitos ganhos, principalmente em batata, né, em cenoura. Algumas avaliações agora também, né, vão acontecer em morango, banana, né, a gente já tem parceria para isso, tá? Perenes também. Algodão, né, a empresa Bioma tem tido bons resultados aí com a lavoura de algodão, né? Esse de batata, né, 31% a mais, né, de ganhos aí de produtividade em São Paulo, né? As avaliações em tomate também, que a gente está acompanhando, como em Embrapa, em Santa Catarina, e em Minas Gerais, no alho, né? Que são essas fotos aí que vocês podem ver. Bom, aqui a nossa equipe, né? Eu gostaria de já agradecer a todos, né, que participaram desse trabalho. E agradecer também a Agrotins, aí toda a organização dessa feira, né, de tecnologia, essa oportunidade de estar aqui falando. Aí estão os meus contatos. Muito obrigada. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.